Paz de Deus, Amandade. Paz de Deus, queridos irmãos. Paz de Deus, irmãos, tudo bem? Paz de Deus, grupo de Deus. Olá, tudo bom com vocês, queridos inscritos do canal? Irmão Paulo do CCB Sem Reforma. Irmãos, hoje nós vamos pôr aí, não seria testemunho nem pregação. O irmão estava na hora do testemunho, dando uma orientação para os casados, né, os nossos irmãos casados da CCB. De início nós achava que era reunião da mocidade, né? Só que era no culto. O culto, pelo jeito, estava cheio, muitos irmãos, muitas irmãs, que de vez em quando é bom um ancião assim, tomar coragem e Deus dando a guia para explicar certos tipos de ensinamentos, né? Às vezes abrir a cabeça, abrir a mente de alguns servos de Deus, irmãos, né? Porque está tendo muita separação, está tendo muita irmãos divorciando, né? Irmãos colocando a culpa na esposa, a esposa coloca a culpa no esposo e não sabe o que realmente está acontecendo no povo de Deus, na vida dos casados, né? E esse servo de Deus deu uma, vamos dizer, testemunho nem pregação, mas uma explanação. O qual, quando ele começou essa explanação, vocês vão ouvir aí em seguida, ele, conforme ele diz aí, que ele só ia explanar uma parte, mas depois Deus foi dando mais para ele, foi abrindo a mente dele e passou a necessidade da igreja. Que até acho até melhor o servo de Deus fazer isso antes da palavra, né? Que o que Deus deu para eles ensinar a irmandade, os irmãos casados e os que vão casar, não seria bom assim na hora da palavra. Tem certas explanações que o servo de Deus deu ali, que é assim, só os casados mesmo podiam pegar e entender o que ele estava querendo dizer, né? Então foi muito bonito, muito bom. Esse irmão tem um dom maravilhoso e creio que vai servir para muitos casais da congregação, muitos que vão se casar agora, reunião da mocidade que estão se despedindo. Porque aqui, irmão, essa graça de Deus também tem orientação aos casados, aos que vão casar. Dizem que não tem, que a irmandade é tratada de qualquer maneira. Veja aí esse áudio maravilhoso que o nosso irmão aí explanou na hora do culto. Falou direitinho. E isso é fato, acontece no meio da irmandade. Vou pôr aí para vocês verem o áudio dessa explanação. E vocês no finalzinho, vocês têm que ouvir tudo, né? Para entender o que o irmão quis dizer aí, a orientação. Aí no finalzinho vocês comentam aí. Comentam o que vocês acharam sobre essa explanação, né? Bom, daqui a pouco a gente volta para encerrar o vídeo. Tudo na Santa Paz de Deus. Repetimos, não tardará a volta do Senhor Jesus. Os irmãos já pararam para pensar um pouquinho nisso, irmãos? Será que alguém já percebeu, já desconfiou que por aquilo que acontece no mundo, por aquilo que se passa na humanidade, por aquilo que já se passa no meio do povo de Deus, será que vai demorar muito, irmãos? É claro que nós não sabemos quando, mas já faz tempo que nós estamos cantando. Não tardará a volta do Senhor Jesus. Irmãos, vejam, quando tem um casamento marcado, há uma grande expectativa nos noivos na medida que o tempo vai se aproximando. Principalmente a noiva. Qual é a preocupação dela? É naquele dia
do enlace matrimonial, vestido que ela vai vestir, como é que ela vai se produzir, porque hoje é assim, né? Geralmente quem tem posses, a moça fica um dia inteiro num lugar aí se produzindo, então fazem de tudo para deixar a moça mais bela do mundo. O vestido que ela vai vestir deve ser aquele mais importante, porque ela vai ser o ponto de atenção naquela festa. E todo mundo fica olhando, quando é que entra o noivo? Olham, mas os olhos estão lá, é dali que ela vai vir. E quando ela vem, principalmente as irmãs fazem isso, ficam olhando dos pés à cabeça, olha, vê o vestido, vê o enfeite. Não é assim que as irmãs fazem? Vamos considerar agora o lado espiritual, que é o motivo de nós havermos vindo aqui hoje, não é isto? Se alguém perguntar, o que você vai fazer no culto? Eu vou ouvir a palavra. Por quê? Porque foi a palavra de Deus que nos sustentou até hoje nesta graça. Se nós houvéssemos sido batizados e nunca ouvíssemos a palavra, nós estaríamos aí no mundo do mesmo jeito. Mas cada dia que nós íamos ouvindo a palavra de Deus, o Senhor nos foi limpando dos defeitos e produzindo em nós alguma coisa. E nós queremos crer, irmãos, que os dias que nós vivemos, estamos como a noiva que está chegando o dia do casamento. Então ela pensa, bom, meu vestido eu já provei, não tem nada frouxo, nem largo e nem agarrado, está na minha medida. O resto, na hora eu sei que eu vou me preparar, mas já está tudo arrumado. Não houve nenhum problema, o casamento está marcado, o cartório já providenciou tudo, o juiz também já sabe a hora, não é assim? Pois bem, irmãos, nós estamos vivendo hoje um tempo como nunca houve na terra. A evolução do pecado em uma velocidade muito grande. Já houve tempos no passado que na história que nós conhecemos pela Sagrada Escritura, que Deus destruiu duas nações, duas cidades, ou seja, Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o pecado subiu muito e Deus não suportou mais. Naquele tempo não havia computador, nem telefone, não havia internet, não havia eletricidade. Então a velocidade de comunicação das coisas nem tinha velocidade, era ou a cavalo ou a pé. Hoje, as pessoas estão fazendo mal agora e o mundo inteiro já está vendo. Então abriu-se tanto neste mundo, neste universo, e o que aconteceu pela evolução do pecado, irmãos, os valores foram invertidos, não é mais valor de família, não é valor mais do casamento, não é valor mais da moral. Poucos consideram isto. No mundo hoje, até as pobres das criancinhas, na medida que vão entendendo alguma coisa, também no mundo já são encaminhadas para conhecer o que não deveriam conhecer. É assim o mundo que nós vivemos. Nós estamos, irmãos, num caminho que o Senhor Jesus traçou para tirar-nos deste mundo. Ele disse para os discípulos, olha, vós não sois do mundo como eu do mundo não sou. Os irmãos creem que nós não somos mais deste mundo? Não cantamos agora há pouco, já deste mundo não somos mais. Acontece que o mundo nos quer prender aqui, irmãos, mas o Senhor nos quer levar para cima. O Senhor nos quer desprender-nos deste mundo para nos levar à sua glória. Nós queremos crer que esta lotação, olha, uma igreja desse tamanho que cabe, não sei quanto, 1.600 acomodados, sentados bem tranquilos, mas tem gente de pé, então tem mais de 1.600. Certamente, se não todos, ou quase todos, vieram aqui para chegar mais perto do Senhor. Glória ao nome do Senhor.
Nós não podemos deixar, irmãos, de comunicar a Irmandade um cuidado que o ministério tem por causa da evolução do pecado. Daniel, servo de Deus, quando o Senhor lhe mostrou por visão os acontecimentos dos dias futuros, cujos dias estamos vivendo e alguns já passaram, já foram cumpridos, e ele perguntou: Senhor, quando vai ser essas coisas? Então ele falou: quando acabar o poder do povo santo e terminar o contínuo sacrifício. Qual é o poder desse povo aqui? A Irmandade sabe. Qual é o poder que nós temos? Amizade com algum irmão importante? Dinheiro? Não. Nosso poder não consiste nas coisas desta vida. O nosso poder está no Espírito Santo. É aquele que nos guia em toda a verdade. Os que têm esse poder não são vencidos pelo pecado, não são vencidos pelos sentimentos próprios, não são vencidos pela sua natureza, nem por sua personalidade. Ninguém vence aquele que tem o Espírito de Deus. Não é verdade, irmãos? Por que chegamos até aqui hoje? Tem crente antigo que está aí caminhando devagarinho. Quem é que te sustentou até hoje? Porventura não foi o Espírito dessa força que está aí dentro, que te faz resistir ao pecado, resistir ao mal? Só que nós estamos vivendo os tempos que Daniel escreveu, em que as forças malignas querem acabar com o poder do povo santo. Quando o Espírito de Deus se retira de uma casa, disse Jesus, se o Espírito Santo se retirar, vem aquele que tinha posse antigamente, assume o poder da vida daquela pessoa e traz consigo mais 7. E o estado daquela pessoa é 7 vezes pior do que era antes de conhecer o Senhor. Por quê? Porque o poder deste povo santo foi tirado. Nós estamos aqui tendo muito ou tendo pouco, mas o poder de Deus ainda está em nós. E os conselhos que o Senhor nos dá a graça de transmitir à Irmandade é para reforçar-nos a condição de não perder esse poder, para que não aconteça que, perdendo isso, não congrega mais, não tem mais interesse pela palavra e vai levando até que a enxurrada do pecado leva embora. Mas o principal motivo, irmãos, não tem nada preparado não. Deus é testemunha, veio avante sentado aqui, até conversamos sobre isso. Era de conversar com a Irmandade sobre o que vem ocorrendo com uma frequência muito alta entre muitos já do nosso meio. Senhor Jesus, irmãos, em Mateus 19, ele deixou uma instrução importante com respeito ao casamento, à vida matrimonial, não é? Que perante Deus só o adultério desfaz um casamento. A lei nossa desfaz o casamento, mas desfaz aqui perante o homem, ou seja, legalmente. Um divorciado ou uma divorciada legalmente está livre do marido ou livre da mulher. Mas diante de Deus ficam livres aqueles que o seu par, um dos cônjuges, caiu no adultério, então anulou o casamento perante Deus. E o que tem acontecido hoje? Que por falta de virtudes de Deus na vida das pessoas, irmãos, esta fragilidade tem aumentado. Então tem acontecido tantas separações no nosso meio, e vai ver qual é o motivo, não se encontra o motivo. É qualquer coisa que incompatibiliza o viver das pessoas. É claro que este conselho aqui pode colidir com o pensamento de alguns, mas não podemos deixar de aconselhar a Irmandade, porque o Senhor nos chamou para trabalharmos e lutarmos para que apresentemos o homem perfeito em Jesus Cristo. É o nosso dever. Então, queridos irmãos,
damos algumas recomendações. Primeiro, precisamos conservar em nós o temor de Deus. Quem teme a Deus não sai fora da sua vontade. Mesmo sofrendo, mesmo com dificuldades, mesmo chorando, mas procura estar em obediência porque teme a Deus. Então é necessário que entre marido e mulher, pais e filhos, haja a caridade fraternal. Porque quem tem caridade, tudo suporta, tudo crê. Não se porta com indecência, irmãos. A caridade é sofredora. Tem gente que não sofre nada, qualquer coisinha já reage. Mas a caridade não deixa fazer isso. Porque a pessoa, quando é ofendida, tendo caridade, suporta, abaixa a cabeça e aguenta. Por quê? Porque tem caridade. Se um casal teme a Deus, tem a caridade fraternal, tem a humildade e tem a paciência, vive 100 anos juntos e não se separam. Só a morte separa. Se faltar a paciência, não consegue ficar junto. Se faltar a humildade, também não. Se faltar o temor de Deus, faz como muitos fazem. Qualquer coisinha, estou indo embora, hein? Vou para a casa do meu pai, para a casa da minha família. Não é assim que acontece? Qualquer coisa, bom, acho que é melhor se separar. Por quê? Diz a palavra de Deus assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem é a verdadeira sabedoria? É Cristo. Separar daquilo que está unido pelo Senhor, irmãos, insurge-se contra Cristo, insurge-se contra a palavra de Deus. De modo que, para evitar isto, recomendamos, irmãos, cuidados, um pouco de esforço do marido e da mulher ajuda muito. Procurar ter paciência. Não existe par perfeito. Não tem mulher perfeitamente preparada para o marido, nem vice-versa. Tem que se ajustar. Quando se casam, tem que entender que estão levando um enxoval. Antigamente, hoje eu não sei se é mais assim. Quando as moças se casavam, tinha que fazer um enxoval. Então, a mãe, principalmente as mães, ô filha, você precisa, agora vai ficar noiva, precisa ter um enxoval. Então ela corria, fazia uma coisa, fazia outra. Esses dias, irmãos, eu tenho vou fazer 54 anos de casados. E eu vi um lençol com as iniciais da minha esposa. Eu falei, nossa, isso aí foi quando eu era solteira, minha mãe me ensinou a bordar para fazer um enxoval. Então, mais de 50 anos ainda está lá. Ainda usamos o lençol que ela fez quando era menina, mocinha, tinha 14 anos. Hoje, já não se pensa mais no enxoval. Mas quando se casa, tem que levar o enxoval. Não é roupa. É claro que precisa levar. Mas tem um enxoval que se leva aqui dentro do coração. Isso não pode faltar. Se casar, não tiver nada, nem onde dormir, dorme sentado no chão, dorme deitado no chão. Mas não pode deixar de levar esse enxoval que leva no coração. Amor. Aquele amor que fez casar-se não é só na primeira semana, é para sempre até a morte. E este amor é como essas plantinhas tenras que nascem, que tem que cobrir para o sol não matar, tem que pôr água para ela não morrer seca. E quem cuida, todo dia levanta, rega de manhã, porque se for regar à tarde, a água esquenta, o sol esquenta, mata pelo calor. Então a pessoa vai, por quê? Não, isso aqui precisa cuidar. Amor matrimonial precisa cuidar, com humildade, com paciência, com submissão um ao outro. Não é só a mulher que deve ser submissa ao marido. O marido tem que ter uma taxa de submissão também, compreendendo que ela é a sua esposa. Hoje, irmãos, pela evolução do mal, do pecado, das ofertas, da mudança de tudo, os irmãos têm o passo. Posso continuar falando, irmãos? Posso, irmãos anciãos, continuar falando? Então, vamos continuar mais uns minutinhos, irmãos. Perdoe, não estamos entrando na particularidade da vida de ninguém. Mas é um conselho que, quando é ouvido, a coisa funciona. Se o marido
realmente ama a esposa, teme a Deus, quer salvar a sua alma, a mulher mais linda do mundo é a sua esposa. Não existe outra melhor. Igualmente a esposa, seu marido é o homem mais lindo, mais desejado que tem, porque é seu marido, é seu esposo, e um pouco mais ainda, pai dos seus filhos, mãe dos seus filhos. O marido deve ter, irmão, sempre o prazer de estar junto com a esposa. Existem aqueles que não gostam de ficar em casa, e até muitos que se cobrem, usam uma cobertura de crença, de espiritualidade. Não, eu tenho que servir a Deus. Então nunca está em casa, a mulher sempre sozinha, que Deus, mas não, ele foi congregar, mas é que depois de congregar ele vai orar, ele vai visitar. Então quando ele chega, coitado da esposa já está dormindo. Aí ele sai cedo. Quando sai, porque se chega muito tarde, aí não acorda cedo para o trabalho. Tem todos esses pequenos detalhes. Mas sai, a esposa sempre sozinha. Chega no sábado ou na sexta-feira, arruma uma missão. Junta com os irmãos, viaja para cá, viaja para lá, vai aqui, vai no Paraná, vai no Mato Grosso, vai em tudo quanto é lugar. E a esposa fica curtindo os filhos, suportando as opressões da vida. Que deu marido, aí está em missão. E não é missão. É querer voar mais longe do que o espaço que o Senhor lhe deu. Irmão, não fique triste com isso aqui não, irmão. Isso aqui é uma realidade, hein? É que tem verdade que machuca a gente de ouvir, mas precisamos ouvir. Também tem mulher que o marido já não vê em casa porque não aguenta, ela fala muito. Ele está chegando, ela já falou, queimou a lâmpada, o cachorro sumiu, o banheiro está vazando água, e ele já está cansado das lutas do trabalho, chega agora, despeja um caminhão de problema, e não é que despeja, que é a solução imediata. Vamos chegar num acordo, entendendo que a esposa faz parte da vida do marido e o marido faz parte da vida da mulher. Se eu não gosto de uma coisa que me faz mal, eu devo também entender que ela tem coisa que ela não gosta também. Procuremos chegar num acordo. Quem ama tudo que sabe que desagrada o seu par, ou seu marido, ou sua mulher, evita de fazer, mas mostre o lado bom. Saudar carinhosamente a esposa faz bem, elogiar a esposa faz. As mulheres gostam de ser elogiadas pelo marido. Tem marido que a esposa faz aniversário, nem lembra, fez 30 anos de casada, ela, você lembra que dia é hoje? Não, hoje é o nosso aniversário de casamento. Puxa, se você não falasse eu nem lembrava, porque tem coisa tão importante, nem lembra. A esposa fez aí 40 anos de idade, 30, qualquer tempo. A esposa, ela fica esperando, será que ele não lembra que eu fiz aniversário hoje? Nada, ele está preocupado com outras coisas. Elas consideram isso. O marido já não liga tanto. Se passar o dia do aniversário e ninguém falar, às vezes ele até esquece. Mas as mulheres, geralmente, elas gostam de um carinho do esposo. Devemos ter isso aí, nós, irmãos, isso faz parte do casamento. Saudar a esposa com o ósculo santo. Abraçar a esposa faz algum mal. Quando viaja, dá uma ligadinha para ela. Pergunta, declara o teu amor para a tua esposa. Tudo isso vai ajudando a formar um lar de paz. E a esposa também deve ter reciprocidade. Mostrar carinho ao esposo é marido, é pai dos filhos. Procure cultivar estas coisas que fazem bem para a vida material e espiritual principalmente. Evita, irmãos, algum desencontro que culmine depois com uma encrenca e uma separação. E quando vamos ver o porquê de uma separação, geralmente são pequenas coisas que era tão fácil de arrumar. E quando tem aquele que cai no pecado? Muitas vezes um dos pares, ou um dos cônjuges, cai no adultério. Então imediatamente se toma medida, pecou, e não devemos dizer que pecou, porque só a Deus cabe julgar pecador. Nós dizemos, caiu no adultério, infelizmente, coitado, ou coitada, adulterou, que Deus tenha piedade da sua alma.
Aí terminou o nosso limite. Nós não devemos ultrapassar isso. Isso eu digo para todos nós. Muito bem. Errou. Mas às vezes vai ver por que errou. Será que errou só porque tinha maldade no coração? Muitas vezes é, porque abriu a porta e o adversário entrou. Muitas vezes é o outro que empurra para o mal. Enjoa de estar junto e não tem coragem de enfrentar uma separação, então fica criando condições, oportunidades para que o seu cônjuge erre, para depois então dizer, agora eu tenho liberdade. Mas o Senhor Deus, irmãos, não se ilude com conversa, nem com o rosto, com os olhos. O Senhor conhece o coração íntimo do coração. Irmãos, vejam como é complicado, irmãos, uma vida matrimonial. Mas no Senhor não é complicado, não. Quantos irmãos que estão aqui perguntam quanto tempo que o irmão é casado? Mais de 40, mais de 50. E por quê? Porque estão suportando. Eu vou contar um detalhe para o irmão. Tem um irmão ancião, antigo, e um dia ele conversando com um casal, bem velhinho, e os dois de mão dada, falou, o que vocês fizeram para vocês viver tanto tempo assim? Aí ele falou, vou contar um detalhe. Quando eu casei, ia comer o pão, só gostava de comer o bico do pão. Mas eu via o pão, já ficava de olho no biquinho do pão. Mas quando eu casei, então o que eu fazia? Eu cortava o bico do pão e dava para ela. E ela não gostava. Não, eu nunca gostei de bico de pão, mas eu comia porque era ele que me dava. Os irmãos estão percebendo? É doar-se um pelo outro, porque são maridos e mulher. Paulo deu este exemplo, irmãos, da união de Cristo e a igreja, que deu a sua vida pela igreja. Cristo, Jesus, o Filho de Deus, irmãos, é o esposo. Ele deu a vida pela igreja. Então doemos-nos um pelo outro para conservar o matrimônio, porque é bênção de Deus, irmãos. Casamento é instituição divina, separação não. Mas casamento é. Mas o problema, irmãos, ele é extensivo. Ele vai mais longe. Tem filhos. As crianças, irmãos, têm uma habilidade, eles estão, criancinha de 3, 4 aninhos, estão brincando ali, se distraindo, e os pais estão conversando, eles brincam, mas tem uma anteninha ligada, escutando o que os pais estão falando. Se perguntar depois, ele lembra, não, o senhor falou assim, estava assim, assim, assim. Por quê? Porque ele tem uma mente aberta, limpa, tudo que ouve e guarda. Briga de marido e mulher, a criança guarda. E tem hora que ela não sabe se fica do lado da mãe ou se fica do lado do pai, por causa das contendas. Agressões verbais, humilhações que existem, a criancinha está observando tudo. Ninguém fala nada, mas chega a hora que ela chora, ela vai dormir amargurada, porque o coraçãozinho dela está doendo, porque está vendo, ama tanto o seu pai, ama tanto a sua mãe, e eles não se amam. Então ela não sabe para que lado pender. Só que ninguém percebe nada. Quando chega na adolescência, esta criança carrega consigo as sequelas, os resultados que ela ganhou lá quando era criancinha, vendo a desunião dos seus pais. E aí começa a aflorar aquilo. Então ela já não tem mais comunhão plena nem com o pai nem com a mãe, porque ela sente angústias guardadas dentro de si. Então, na adolescência, chega um momento que não aceita o pai vai brincar, vai conversar, fica de cara feia, ou responde mal, ou com a mãe. Por quê? Porque ela está pondo para fora o que colocaram no seu coraçãozinho quando era criancinha. Então não encontra mais apoio no pai nem na mãe, mesmo que queiram apoiá-la. Não recebe mais. O que acontece? Vão buscar lá fora, vão buscar através da internet, vão através dos ciclos de amizade que tem, encontram tudo o que querem, só não encontram com o pai e com a mãe. Eu sei que esta conversa aqui muitas vezes pode machucar alguém, mas é para bem, queridos irmãos.
filho, quando está na adolescência, necessita de um carinho maior e uma paciência maior. Os pais, não percam os vossos filhos, ganhe-nos. Abrace o filho, beije, elogie as meninas, os meninos, os mocinhos. Declare um amor de pai, um amor de mãe. Irmãos, isso aqui é a ferramenta que funciona. Se passar disso, depois que criou uma certa asa, um tempo mais de vida, ninguém mais segura, porque agora eles querem provar o que tem lá fora, porque tudo que provou aqui não lhe agradou. Vamos, irmãos, a Irmandade aceita este conselho. Vamos fazer uma força para que melhoremos, não todos, é claro, mas quem estiver dentro destas circunstâncias, casamento indo mal, relacionamento entre marido e mulher e filhos não vai bem, reúnam-nos. Nós temos falado em reunião da mocidade para jovens, em conselho, e dito assim: moço, algumas vezes, nem sempre, moço, você não está muito bem no relacionamento com os teus pais. Mas faça o seguinte: quando você chegar em casa, corra, abrace a tua mãe, dê um beijo no rosto dela, no pescoço, ela aperta e diz: mãe, eu te amo. Sinta o cheiro da tua mãe, o cheiro do teu pai. Beija bastante. Você tem coragem de fazer isso? Irmãos, ouve depois quem disse: irmão, voltou a paz no meu lar. Voltou a alegria com os meus pais. Nós chegamos, nós abraçamos. Eu vou contar para os irmãos rápido. Minha filha estava noiva para se casar. E ela entrou numa tribulação muito grande. E eu procurava saber, então eu vi que ela estava diferente um pouquinho. Eu chegava nela: filha, o que você tem? Eu nada. Eu queria te ajudar. Você não está bem, eu não vejo você contente. É problema meu. Mas como? Aí eu já ficava nervoso, aí eu saía de perto. Aí minha esposa um dia falou: olha, não sei o que está acontecendo com a nossa filha. Por quê? Mas eu já sabia. Porque não dá certo mais. Essa menina, eu vou conversar com ela, ela não me suporta. Já quer brigar comigo, eu perco a paciência. Olha, está um terror aqui em casa. E foi indo, irmãos, a coisa ficou muito ruim. Eu entrava em casa, parece que a luz não era suficiente para clarear a minha casa. Um dia eu tinha que atender uma igreja, que eu atendia, isso é muitos anos passados. E a nossa filhinha, que tinha 7 aninhos, foi comigo, minha esposa ficou. Essa filha trabalhava com meus 2 filhos, os 3 trabalhavam juntos, ela chegava sempre mais tarde. Mas eu estava numa angústia muito grande, eu não queria nem atender o culto onde eu ia. E essa menininha, minha filhinha de 7 anos, foi comigo. Mas chegando lá, Deus preparou um irmão de fora que atendeu, e eu voltei, mas voltei desmantelado, sem querer conversa com ninguém. Mas quando eu cheguei, minha esposa estava deitada, esta minha filha, moça, que estava com o casamento marcado, estava jantando. Quando eu vi, falei: hoje eu vou resolver esse problema. Fui lá, tirei meu paletó, vim ali na cozinha, sentei, puxei a cadeira do lado dela, sentei: paz de Deus, filha, abracei, tudo bem, dei um beijo nela, ela já refugou. Aí comecei a conversar, não respondia. Quando ela respondia, a resposta me machucava. Mas eu estava, irmãos, clamando o sangue do Senhor e eu queria fazer alguma coisa. De repente o Senhor falou para mim: vai orar. Falei: filha, vamos orar ao Senhor. Eu orar? Eu não. Mas por que você não quer orar? Porque Deus não ouve a minha oração. É? Então você vai ver que Deus ouve a tua oração. Vamos. Ela pegou e empurrou o prato assim, não estava bem a coisa, estava complicada. A pequenininha estava ali olhando assim para mim e para ela. Quando ela falou vamos, que ela saiu, a pequenininha correu, pegou o véuzinho dela e o véu da sua irmã, já deu para ela. Cheguei no quarto, minha esposa estava deitada, levantou e tal, se preparou e vamos. Só que quando eu ia indo, ela ia na frente com a outra pequenininha, uma voz como se fosse alguém falando: você vai orar por ela, você está pior do que ela. Me arrepiou todo, irmãos. Eu virei e falei assim: mas eu sou um servo de Deus, Deus ouve a minha oração. Mas entrei no quarto
ela já se ajoelhou, nervosa, que estava uma pilha. E eu, sem graça, irmãos, não sabia nem como é que eu começava a orar. Ajoelhamos. Minha esposa também até estranhou uma atitude assim de repente. Aí o Senhor me deu a graça de começar a orar. Fui orando sozinho, não tinha glória, não tinha nada. Minha esposa estava até meio dormindo ainda, coitada, cansada. Ela muda, pequenininha, só observando. E foi indo. De repente o Senhor falou para mim: ora como se fosse ela orando. Eu não sei que jeito que eu fiz, eu virei o jeito de falar com o Senhor. Eu comecei a falar como se fosse ela e contar a circunstância que ela vivia. E fui falando: Senhor, vê a dificuldade. Pai, não consigo me relacionar, não entendo ele, também não me entende, nem minha mãe. E o mundo parece que está desabando. Onde tu estás? Quando eu falei assim na oração, eu escutei ela estava chorando. Quando eu vi ela chorar, irmãos, me deu uma força. E fui orando, de repente o Senhor selou ela com a promessa. Quando eu vi aquilo, irmãos, aí o menino que falou comigo agora, ele sumiu. Parece que eu cresci, que glória maravilhosa. E continuamos, o Senhor selou há 7 anos também. Não é Deus isso, irmãos? É isso que nós precisamos. Tem hora que nós precisamos nos abaixar. Deixa que aconteça tudo, mas nós precisamos ganhar, porque o lucro é grande. A Irmandade aceita esse conselho, irmão. Olha que maravilha. Bem-aventurados quem hoje para um pouquinho para pensar e ver que o Senhor não tarda a voltar, que nós precisamos ajeitar logo. É a noiva que precisa se preparar logo. A noiva, quando está na semana do casamento, irmão, ela faz de tudo para ter cuidado. Tem cuidado com as unhas, não é? As que são mais vaidosinhas já ajeita a unha e faz de tudo, porque ela quer ser a mais bela. A Irmandade, creia uma coisa, a esposa de Jesus Cristo não é que quer, tem que ser a mais bela, porque ela é a rainha. Ela que está sendo ornada com fino ouro de Ofir. As outras donzelas estão olhando, são lindas, mas a rainha é uma só. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos irmãos, venha avante de falar isto. Vamos nos unir no amor, buscar o Senhor, juntar com os filhos, orar a Deus. Marido e mulher, quer ver um remédio que é uma maravilha? Antes de dormir, orem juntos. Se não deu para orar durante o dia, vamos deitar, vamos. Não é um correr, já deitar e dormir. Não, espera um minutinho a mais, joelho. Se um não ora, mas o outro ore. Era bom que um dia um orava, outro dia outro orava. Mas às vezes tem um lado que fica meio devagar, mas tem um outro ore. E terminou, dá uma saudação com o ósculo. Não durma encrencado. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irais, mas não pequeis. Glória ao nome do Senhor. É isso, irmãos. O que me vê, tomei toda a liberdade dos testemunhos. Quem sabe quantos queriam testemunhar. Mas o Senhor deu a graça de aproveitar este tempo para conversar com estes homens santos, essas mulheres. Os irmãos sabem que olhando daqui nos olhos do Espírito, sabe quando a gente chega num jardim, todas com as flores abertas, aquela coisa mais linda, é a mesma coisa, porque são as mulheres de Deus, os homens de Deus, que Deus precisa usar-se neste mundo, os moços de Deus, as moças desse conselho para casais vale também para quem vai casar. Leve já no vosso, naquilo que vocês estão guardando, enxoval, esses conselhos, porque o dia que a coisa esquentar, que quiser acontecer qualquer coisa, lembre de um conselho que vocês ouviram lá atrás e põe em prática que vai dar certo. Deus seja louvado. Servos de Deus, tem alguma coisa? O Senhor preparou de estar comigo. Essa explanação,
Muito linda, né, irmãos? Coisa de Deus mesmo. Tava vendo meu e-mail, enviaram, aí eu ouvi, coloquei essa explanação toda para ouvir. Coisa linda, irmão. Deus deu uma linhagem para esse servo de Deus, que realmente é isso que acontece no meio do povo de Deus, no meio dos irmãos, das irmãs. Teve até um caso do irmão aí que, o irmão contando essa parte aí, eu lembrei do irmão que ele saía em missão, entre aspas, missão, né? Porque era todo final de semana, não é missão. Missão quando Deus manda uma vez ou outra. Todo final de semana ele viajava. Viajava todo final de semana e só chegava em casa para pegar roupa e viajar com os irmãos. Aí o que aconteceu? Deu separação. O irmão temente acabou dando separação. Porque a mulher se sentiu sozinha e já não tinha mais, anos e anos sozinha ali, já não tinha mais aquele afeto pelo irmão, né? Aconteceu esse tipo de coisa. Por isso que é bom, isso que o ancião, Deus deu para ele falar aí, os irmãos se pôr de acordo, que hoje em dia dentro da congregação está acontecendo isso mesmo. Isso daí é fato, a gente presencia 24 horas isso daí, né? Dá pra ver, teve um vídeo que eu postei aí sobre a carta de um ancião, sobre os desviados que a gente vê aí, morador de rua, nas prisões, nos hospícios, né? Irmãos que a gente via ali, depois não acaba não vendo mais, quando vai ver, deu brecha pro inimigo, né? Muitos falam que é. Eles falam aí que é. Eu postei esse vídeo aí, um monte de comentário de irmãos ali que diz que a igreja que colocou para fora. A igreja não coloca ninguém para fora não, irmão. Deus está lá, Deus está na congregação, está na igreja, e quando a gente deixa de ir para a igreja, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa, alguma fraqueza. É que o ser humano ele não aceita, para ele qualquer deslize que ele dá, ele não aceita que a fraqueza dele, ele tem pouco culpa em alguém. O ser humano tá indo muito bem na vida dele, e ele parece um monte de gente para ele elogiar, falar que foi através daquele outro. Agora, quando as coisas vai indo mal para ele, ele põe culpa em um, põe culpa em outro, porque não vai pra igreja por causa de um, por causa de outro. Só que ele para no caminho e quando vai querer acompanhar já é tarde demais, já está sem força de acompanhar a Irmandade, né? E espero que algum casal que esteja nessa mesma situação aí veja essa explanação que o servo de Deus deu, né? Também sobre os filhos e adolescentes, né? Que a gente tem que abraçar nossos filhos, tem que conversar com eles, que tem a fase de adolescência deles, né? Ainda mais adolescentes dentro da congregação, que não conheceu o mundo, que tem até né? Que aí quando eles quebrar a cabeça, aí eles voltam arrependidos para a casa do Pai. Então tá bom, irmãos. Fico tudo na santa paz de Deus. Comente nesse vídeo. Dê o relato de vocês, o que vocês acharam, né, sobre essa explanação que esse servo de Deus deu. É de muito aproveitamento isso. Creio que a maioria da Irmandade que ouvir isso daí vai elogiar, vai falar muito bem. Vai ter aqueles 4 ou 5 aí que é do contra, né? Mas tá bom, tá bom? Fica tudo na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer.